beijar Luiz Moreira. Tudo bom, meu amigo? Vem. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje sim, né, Lu? Hoje Está sim. cheiroso, não? Ah, precisei Meu tomar banho, Deus não do é nem céu! sábado, eu precisei tomar banho no Depois início você me da... conta esse perfume, qual Pode que é? deixar. Muito bom, gostei, provadíssimo. Voltando agora, Lu participou conosco recentemente, né? Daí até Isso. brinquei, já vou dar beijo de Feliz Natal. E não, Tati. Dia 21 estarei aqui, abrindo aí a semana de Natal. Que bom que você voltou. Hoje, então, a última aula do ano. Isso. E caprichou na escola, hein, Lu? É, para começar o Natal já bem, né? Com bastante alegria, bastante entusiasmo. Lindo, lindo, lindo. Quero agradecer também, Lu, na última vez que você veio, você deu algumas orientações, né? E, inclusive, por que você usa o álcool para umedecer e não outras misturinhas, outros produtos. Muita gente em casa agradeceu. Que bom, fico feliz essas com isso. informações e que bom que a gente pôde ajudar. Então, só para relembrar, acho que vale a pena, até diante da repercussão que teve a última aula, antes da gente iniciar a pintura, vamos retomar rapidinho, Lu, então, por que você usa o álcool para umedecer e não água ou água misturada com algum outro produto? A água, ela vai diluir muito a tinta, então você vai enfraquecer ela e na hora de lavar ela vai desbotar. Então, o álcool 46, ele já vem numa medida exata. Caso tenha o 92, ele é muito forte, então a gente tem que colocar 1 para 1. O álcool ajuda a manter a pigmentação da tinta, ele quebra a molécula da goma que está no tecido, então ele abre, a tinta vai entrar na trama e vai tingir o fio. Então você tem um fio tingido e não a tinta só na superfície. E aí quando lavar não vai desbotar? Não, ele vai permanecer muito mais tempo. E isso é o princípio básico do álcool na tinta. O álcool mantém a umidade, ela desliza e ele evapora num determinado tempo que não dá para ficar aquela mancha borrada. Perfeito. Certinho? Muito obrigada, viu, Lu? De Então, nada. reforçando as orientações, o pessoal adorou aí da última aula. E agora a gente dá início à pintura de fato. Então, Contigo, meu amigo. Hoje realmente é a pintura. Então o que eu fiz? Desenhei a mão livre ou com carbono, álcool 46, a gente vem umedecendo todo o desenho. Então na pintura do tecido molhado tem regras, tem uma receita para você seguir. Não é que nem na pintura seca que você vai colocando uma coisa a outra e dá resultado. Então no caso de flores, primeira coisa que a gente vai fazer são flores. É o tema principal que você vai realçar por primeiro. No caso do bico de papagaio, ele vai do meio para fora e de fora para dentro. Então, esse é o procedimento de preencher essas pétalas. Olha, sempre um vai de um lado, do outro volta. Partindo do miolo em direção à ponta e da ponta para a base. Tá vendo como ele vai deslizando facinho? Não precisa se preocupar se a tinta saiu fora ou não preencheu tudo. Que nem eu falo, essa primeira camada é mais uma pintura de vagabundo, aquela coisa bem rápida. Tá. Bom, a flor já preencheu. Segunda etapa, folhas. Então, para folhas, eu vou utilizar 2 tons. Eu tenho verde oliva com verde musgo metálico, as 2 cores no pincel. Folhas de baixo para cima, de cima para baixo. Um sobe, o outro desce. E dessa forma eu vou preenchendo elas. Essas outras eu quero o verde oliva com um pouco do vermelho. Ela já vai ficar um tom mais queimado, uma folha mais velha. Sempre pegando as 2 cores. Dessa forma a gente nunca vai ter um tom idêntico das folhas, que é o que a gente pretende. Temos folhas novas, folhas adultas e folhas velhas. Bom, sequência novamente. Flores, folha e aí sim você vem com a sombra, que é a que vai travar as cores para ela não começar a sair fora do local. Tá. Um pincel de cerdas duras, pego a tinta, faço de conta que estou passando, lembra, manteiga no pão, pincel sempre em pé. Em cima do desenho, não é do lado e nem de fora para dentro, ó. Coloco em cima e venho puxando. Muitas vezes com isso o que ocorre? A cor do desenho vem junto e vai se misturando e dando um tom diferenciado para essa sombra. É aí que a gente fala que são nuances, que são aquelas manchas coloridas e ele vai formando um degradê legal. Então, essa primeira parte é sempre um rascunho do que vai ser o nosso desenho e não o desenho definitivo.
Olha, só para você ver, deixa eu tirar essa coisinha. Como o tecido está úmido, eu vou tentar, ó, passar em cima dessa folha, ó. Ó, o tecido já conseguiu absorver a tinta, ele já entrou dentro da trama e não sai. Olha o avesso. Dá para a turma ver? Legal, dá, certinho. Então, o fio já foi tingido. Então, colocamos tudo quanto é cores na etapa certinha. É como uma receita de bolo. Primeiro ovos e assim você vai até o final colocar o fermento. Então aqui a gente começou pelo elemento principal, que é a flor. Flor, Depois folhas. as folhas e por último você faz aquele contorno, Isso. essa sombra em torno do motivo. E agora eu venho com a luz, o branco, ó, bem de leve, sempre uma pincelada bem solta, sem muita pretensão. Primeiro sobre as folhas e depois a gente vai fazer o mesmo sistema sobre as flores, ó, nas pétalas. Miolo sobe, lateral desce. Tá vendo que é uma pincelada solta, sem muita pretensão, não posso ficar esfregando. Isso aqui é o tingimento só do que vai ocorrer a pintura. E vou deixar ela guardar 12 horas numa posição plana e à sombra. Como disse o próprio Luiz Moreira, então o nosso rascunho, nossa primeira etapa da pintura está pronta. Tá pronta. 12 horas depois, aí você dá continuidade. Nós não vamos esperar 12 horas, porque já tem um aqui sequinho, mas a gente vai esperar o texto da misericórdia. Voltando do texto, a gente passa aí as próximas orientações para você desenvolver uma pintura linda como essa que o Luiz desenvolve e compartilha gentilmente conosco. Até daqui a pouco.